Um rapaz se muda de Tóquio para uma cidadezinha no interior. Assim que chega, ele já é convidado para a casa da garota mais fascinante da região. Eu sou o Rock, e venha acompanhar essa história comigo. O jovem observa uma forte onda de neve pela janela do veículo. Nesse momento ele recebe uma mensagem de seu pai avisando que não poderá buscá-lo. Por conta disso, o garoto terá que encontrar o caminho de casa sozinho. Depois de um tempo no carro, ele pede ao motorista que o deixe por ali mesmo, já que está próximo do destino. Ao descer, ele sente uma profunda paz e liberdade enquanto observa a paisagem ao redor. Afinal, não há carros ou pessoas naquela área, algo muito diferente do ritmo de Tóquio. Contudo, o ar gelado de Vila Velha o deixa desconfortável e ele reflete que a escolha do pai em se mudar para lá naquela época do ano não foi muito acertada. Para piorar, ele percebe que a bateria do celular está quase acabando. De repente, uma garota chamada Lyra surge em seu caminho. Ele a observa e comenta que ela deve ser uma verdadeira moradora de Vila Velha, já que está com as pernas descobertas naquele frio intenso, algo incomum para ele. A garota o encara e ele aproveita para mostrar o mapa e perguntar como faz para chegar ao seu destino. Depois de ela explicar o caminho, ele agradece e segue em frente. No entanto, a garota o chama novamente e pergunta se ele pretende ir a pé. Ele confirma. E Lyra avisa que, caminhando, levará cerca de 3 horas para chegar lá. Chocado, ele se surpreende, já que acreditava que a caminhada seria bem mais curta. A garota explica que a região de Vila Velha é muito extensa. Percebendo o erro de ter descido do táxi tão cedo, ele se lamenta. Mesmo assim, decide levantar a cabeça e tentar chamar outro táxi. No entanto, Lyra avisa que táxis não passam por ali e que, mesmo se ligasse para um, teria sorte se o motorista chegasse em 30 minutos. Mas a garota sugere que esperem o ônibus juntos, já que ele passará em 5 minutos e o levará até o destino. Ele, aliviado, agradece pela ajuda. Curiosa, Lyra pergunta de onde ele veio e ele explica que acabou de se mudar de Tóquio. Ao descobrir, ela fica surpresa e questiona por que ele trocou a metrópole por aquele lugar. Ele responde que foi por questões familiares. Lyra comenta que, comparado a Tóquio, Vila Velha é um lugar muito simples, mas o garoto afirma o contrário. Ele explica que o local transmite uma serenidade que ele não sentia em Tóquio. Minami pergunta em qual escola ele vai estudar, e o garoto revela que será na Hokuo. Ao ouvir isso, ela fica animada, já que estudam no mesmo colégio. Em seguida, Lyra segura o braço dele, deixando-o um pouco sem jeito, mas ele não reclama, pois está com frio. Entretanto, com o frio, a garota espirra, e ele, preocupado, pergunta se ela está bem. Lyra responde que sim, mas, ao notar seu nariz escorrendo, ele lhe entrega um lenço. Lyra o chama repetidamente. Ao perceber que ele não responde, decide brincar e coloca um pouco de gelo dentro da camisa dele. Ti reage, pulando e reclamando do frio, mas, ao encará-la, acaba dizendo, sem querer, que ela é muito bonita. Lyra fica vermelha de vergonha com o comentário inesperado. Nesse clima constrangedor, o ônibus dela chega. Antes de partir, ele pergunta o nome dela, e Lyra diz se chamar Fukio Minami. Ela se despede dizendo que o verá na escola. Feliz com o encontro, Ti comemora sua ida para Vila Velha. Nesse instante, ele recebe uma mensagem do pai perguntando se já chegou ao destino. Ao ler isso, ele se dá conta de que deveria ter entrado no ônibus junto com ela. Enquanto isso, Minami pensa nele e reflete que seria ótimo se estivessem na mesma turma. No dia seguinte, ele chega à sua nova classe e se apresenta como Chi Tsubasa. Ele explica aos colegas que veio de Tóquio e que está morando ali há apenas um dia. Após sua apresentação, o professor o orienta a se sentar na fileira próxima ao corredor. Ao observar os rostos na sala, ele não vê Minami e imagina que ela deva estar em outra classe, o que o deixa um pouco desanimado. Mesmo assim, Chi tenta convencer a si mesmo de que não está interessado nela, já que prefere garotas com um perfil sério e cabelos escuros. Minami entra na sala. Assim que o vê, ela se aproxima para falar com ele. O professor, porém, a repreende, dizendo que ela está atrasada novamente. Chi fica boquiaberto, pois não esperava que algo tão parecido com uma cena de filme pudesse acontecer com ele. Durante a aula, Minami comenta que o nome dele é muito bonito. Para aumentar ainda mais sua confusão, ela o chama pelo primeiro nome. Ele, surpreso, diz que apenas familiares e amigos próximos o chamam de Tsubasa. A aula continua, mas Chi começa a tremer de frio e se pergunta como as pessoas conseguem estudar em um ambiente tão gelado. Notando o desconforto dele, Minami oferece uma manta extra para que ele se aqueça. Ao pegar a manta, ele percebe que ela está quentinha e tem um perfume agradável, o que o faz sentir como se estivesse recebendo um abraço da garota. Mas, antes que seus pensamentos escapem ao controle, ele decide se acalmar. Quando a aula termina, ele agradece pela manta. Minami, por sua vez, pega a manta de volta e a cheira. Chi se oferece para lavá-la, mas ela diz que só estava tentando sentir o cheiro dele misturado ao dela. Em troca da gentileza, Minami sugere que ele a acompanhe ao sair do colégio. No caminho, Minami pergunta se ele tem namorada, e Chi nega de forma enfática. A resposta exagerada faz a garota rir muito, achando graça do jeito sério como ele afirmou que está solteiro.
Ela pergunta quais lugares ele frequentava para encontros em Tóquio, e ele responde que ia para Harajuku, ou Shin-Okubo. Curioso, ele pergunta a Minami onde ela costuma ir em Kitan. Ela responde que no inverno é tão frio que os encontros acabam acontecendo apenas em casa. Chi fica intrigado com a forma direta das pessoas dali. Refletindo sobre isso, ele decide afastar pensamentos inapropriados. Mais à frente, finalmente chegam ao ponto de partida dela. Ele se despede, mas antes de ir embora, Minami o convida para ir à sua casa no dia seguinte, já que não haverá aula. Ela comenta que gostaria de saber mais sobre Tóquio. Chi fica sem reação, sentindo que as coisas estão avançando mais rápido do que imaginava. Minami percebe sua hesitação e pergunta se ele não está com vontade de ir. Ele então reúne coragem e responde que irá. Minami sorri, e eles trocam contatos antes de Chi voltar para casa. Na manhã seguinte, Chi para em frente à casa dela e começa a refletir sobre o que está acontecendo. Ele chama por Minami e ela o convida para entrar. Assim que ele entra, ela avisa que seus pais não estão em casa. Minami o leva para a sala de estar e ao pisar no tapete, Chi sente algo quente em seus pés. Ela explica que a sala tem aquecimento no piso, mas que seu quarto é mais frio porque possui apenas um aquecedor pequeno. Chi se senta, aliviado por imaginar que não farão nada embaraçoso na sala de estar. No entanto, Minami começa a provocá-lo com toques sutis e pergunta o que ele gostaria de fazer agora. Ele fica sem palavras enquanto ela vai até a cozinha buscar algo para beberem. E ao tomar aquele suco sofisticado, Tsubasa sente um gosto familiar, parecido com uma das bebidas de iogurte que costumava tomar. Enquanto isso, Minami acaba derrubando um pouco da bebida misteriosa na própria roupa. Ela então o deixa sozinho para se trocar, mas ao retornar aparece com um visual ainda mais provocativo, deixando o garoto completamente desnorteado. Ela explica que costuma se vestir assim em casa por conta do calor. Chi, tentando desviar o foco, comenta que trouxe um filme para eles assistirem. Quando Minami vai colocar o filme, ela se posiciona de forma tão sugestiva que ele mal consegue disfarçar seu desconforto. Durante o filme, começa uma cena constrangedora de pegação, e Chi imediatamente fica tenso. Minami toca de leve o pé dele e sua imaginação dispara. Porém, ao olhar para ela, ele percebe que a garota estava dormindo o tempo todo. Chi se surpreende ao notar o quão descuidada ela é, dormindo daquela maneira ao lado de alguém que mal conhece. Algum tempo depois, Minami acorda, e ele já está se preparando para ir embora. Chi avisa que deixará o DVD com ela para que possa terminar de assistir em outro momento. Quando ele já está a caminho de casa, ela corre atrás dele, pedindo desculpas por ter dormido no meio do filme. Ele ignora as desculpas e, preocupado, comenta que ela pode se resfriar ficando do lado de fora assim. Sem pensar muito, ele tira o cachecol e o coloca em volta do pescoço dela. Minami, tocada pelo gesto, segura a mão dele e insiste em pagar algo para ele comer como forma de se desculpar. Após comprar comida, eles ficam parados, comendo juntos, até que ela oferece um onigiri para ele. Chi, desajeitado, acaba sujando o rosto com o arroz e Minami se aproxima para limpar, deixando o garoto vermelho de vergonha, intensificando ainda mais o clima de flerte. Logo antes da aula, eles se distraem fazendo um boneco de neve. Minami, ao notar que ele ficou muito bom, pega o celular e faz um story com um sorriso radiante. Depois, ao caminhar para a escola, ela encontra Tsubasa lendo um cartaz e, sem fazer barulho, se aproxima para perguntar o que ele está olhando. Ele explica que estava lendo sobre o festival cultural que está prestes a acontecer. Ela pergunta se ele está interessado, e Tsubasa responde que, por ser no próximo fim de semana, acha que vale a pena dar uma olhada. Ao ouvir isso, Minami abre um sorriso e se oferece para acompanhá-lo, deixando o garoto atordoado. Ele interpreta a proposta como um possível encontro. Enquanto isso, na casa de Minami, durante o jantar com sua família, sua mãe comenta sobre a demora do pai em voltar para casa. Ela aproveita para dizer que ele terá folga no dia seguinte e sugere que façam um passeio em família. Minami e sua irmã concordam, mas ela avisa que não poderá ir, pois já combinou de se encontrar com um amigo no festival de inverno. No dia seguinte, enquanto caminha no frio, Tsubasa relembra a mensagem de Minami pedindo que ele a encontrasse às 11 horas na frente da estação. Ele ainda custa acreditar que terá um encontro com ela. Ele se pega olhando para o emoji fofo que ela usou na mensagem e abre uma foto dela com o boneco de neve, toda sorridente. A visão quase o faz perder a compostura. Tsubasa tenta organizar seus pensamentos e se convencer de que Minami o convidou apenas por gentileza, mas toda essa lógica desmorona quando ela chega para encontrá-lo. Ele quase tem um colapso ao vê-la, tão bonita quanto nunca imaginou. Ele se pergunta se aquela é uma roupa casual dela, pois ao contrário do usual, ela está bem coberta, o que de alguma forma o deixa ainda mais atraído. Minami pergunta, confiante, se ele concorda que ela está linda. E tentando manter a calma, Tsubasa responde que sim. Ele fica empolgado com as esculturas de gelo e outras coisas que só imaginava ver em Rossio. Porém, ao notar a euforia do garoto, ela pede que ele não fique tão entusiasmado. Ao ver uma escultura, comenta que ela parecia maior quando era criança.
Ele, por sua vez, decide tirar uma foto, mas ela se aproxima, agarra seu braço e faz uma selfie no estilo casal. Os dois percebem que estão famintos e decidem comer algo. Na fila, ele opta por um cachorro quente empanado e, para surpresa dela, ainda pede para colocarem açúcar. Fuyuki escolhe um yakitori e, enquanto come, pede para experimentar o lanche dele. Ele permite, mas quando a vê se aproximando com a boca aberta, sente algo diferente. Ela dá uma mordida e comenta que está delicioso, mas ele começa a encarar a marca da mordida de forma peculiar, pensando no beijo indireto que daria nela ao comer o mesmo pedaço. Mesmo assim, ele tenta agir normalmente e toma sua própria mordida, só para perceber que ela está olhando para ele, com as bochechas vermelhas e um sorriso travesso. Eles continuam aproveitando o festival em uma vibe quase romântica, até se sentarem para tomar uma bebida quente. Ela pergunta se ele está gostando, mas ele começa a falar coisas desconexas sobre a neve e o local, o que a faz rir. Então, ele decide ser mais direto, dizendo que nunca viu algo assim, já que só morou em Tóquio, e afirma que está adorando aquele dia. Isso a deixa emocionada, e ela agradece por ele ter aceitado ir ao festival com ela. Enquanto conversam, ela acaba tropeçando e quase cai, mas Tsubasa a segura rapidamente. Os dois ficam cara a cara, respirando ofegantes e cheios de vergonha. Depois de se recompor, ela agradece, mas faz isso de um jeito brincalhão. Comente aí embaixo se vocês querem a parte 2.